Ilustres amigos do canal, tudo bem? A inflação no Brasil e no mundo continua a subir. Mas o que esperar da inflação em 2021 e como ela afeta os seus investimentos, principalmente os realizados no Tesouro Direto? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, os impactos da inflação nos seus investimentos. Vininvest, o seu canal que fala de finanças, economia e investimentos, para que você tenha mais informações para a sua tomada de decisão sobre investimentos. Se você gosta desse tipo de assunto, eu já te convido. Clique aí em inscrever-se no nosso canal e ative o famoso sininho da notificação para você se manter bem informado e ajude com aquele curtir no nosso vídeo. Sem enrolação, vamos à primeira matéria de hoje. Caneta e lupa, o que esperar da inflação em 2021? Essa matéria, que foi publicada no dia de hoje, traz uma informação aqui ao final muito interessante, na qual ela diz: estimativas do Banco Central apontam que a inflação acumulada em 12 meses continuará aumentando até o meio de 2021. Grave essa informação: até o meio de 2021 continuaremos com inflação elevada, quando alcançará a marca de 7,8%. Entretanto, é esperado que o ritmo de evolução do IPCA seja reduzido no segundo semestre. Estamos falando da inflação oficial, IPCA, como efeito do novo ciclo de alta da taxa básica de juros da economia. Isso você já sabe. Taxa de juros começou o ano com 2% e na última reunião de maio a taxa de juros aumentou mais 0,75%, chegando a 3,5%. E aí ele encerra a matéria dizendo: maiores taxas de juros reduzem os estímulos ao consumo, como pode ser observado pelo aumento do custo de realização de empréstimo, e geram um comportamento mais brando para o IPCA. Ou seja, quando esse momento chegar, realmente quando a inflação estabilizar, a expectativa então é que o IPCA fique então aí mais razoável dentro do ano de 2021, que deve encerrar então em 5,6%. Só que aí vem um detalhe da reportagem: acima do teto da meta, que é de 5,25%. Até lá, o que nos resta é uma caneta e uma lupa para acompanhar as oportunidades. E eu quero complementar essa informação sobre inflação no Brasil para falar também dessa matéria publicada aqui na Bendorf News. IPCA desacelera, mas segue muito acima da meta. Ela também traz a informação de que no ano o indicador acumula então alta aí de 6,76% em 2 meses. Vem trazendo aqui cada uma das variações. E aí vem um destaque aqui que é interessante para que você saiba. Após vários resultados fortes, a inflação pisa no freio com força em abril, aliviando um pouco a pressão inflacionária de curto prazo, o que favorece o consumo e a retomada econômica. Por outro lado, a inflação em 12 meses é a maior em 4 anos e meio. Vou repetir para você: a maior inflação em 4 anos e meio. Eu venho falando aqui para vocês no canal que a média de inflação dos últimos 5, 10, 15 e até 20 anos gira sempre em torno de 5 a 5,5%. E é o que ela fala. E já explode o limite superior da meta em 5,25%, o que reforça cautela em torno dos preços e o impacto que a inflação pode ter no médio prazo. Ou seja, o mercado está receoso então aí dessa inflação nesse ano. Por mais que a expectativa seja no segundo semestre de reduzir, será que reduzirá mesmo? Por fim, a nova alta da taxa Selic e a intenção do Bacen de promover novo ajuste de 0,75 devem ajudar a conter os preços. E aí, nós vamos daqui a pouquinho então para a segunda reportagem sobre a inflação no mundo. Só que se você já está gostando desse vídeo, clique aí, dê aquele famoso like para ajudar o canal. Coloque no comentário qual é a sua dúvida sobre a inflação. Falando agora da inflação no mercado então internacional. O título da reportagem aqui é muito interessante. Me engana que eu gosto. Inflação na China. E eu quero dizer aqui então para você, não foi diferente com o Banco Central, que ao longo dos últimos meses foi obrigado o Banco Central do Brasil a mudar a sua posição e assumir que a inflação por aqui não seria tão temporária. Você deve estar acompanhando isso. Banco Central do Brasil, que há 6 meses vinha negando a inflação, agora já assume ela abertamente, inclusive dizendo que não é tão temporária. E leve como anunciado anteriormente.
E veja o destaque: nunca invistam no posicionamento dos bancos centrais. Felizmente, aí é que eu quero chamar a sua atenção. Os investidores pelo mundo afora também não estão comprando a ideia do Fed, que continua puxando no grito as expectativas de inflação por lá. O que ele está querendo dizer com isso? Assim como no Brasil, o Fed, que é o Banco Central americano, também tem dito que não tem tido inflação nos Estados Unidos. E também tem chamado a atenção dos investidores. Os players antecipam uma guinada na política monetária antes da autarquia já para 2022. O que ele está dizendo isso é: os investidores já estão prevendo então um aumento da taxa de juros americana para 2022. E ele coloca aqui um interessante indicador. Hoje acordamos com uma forte evolução do PPI da China, Producer Price Index, ou preço ao produtor, que é um indicador lead. Ou seja, ele precede geralmente o repasse de preços ao consumidor final. Sendo a China a principal força motriz de produtos manufaturados, podemos esperar em breve um repasse de preços dentro da cadeia, colaborando para expectativas de aumento de preço em diversas praças. Então veja, aqui nós estamos trazendo um indicador da China de que a alta dos preços pode ser realmente forte aí nesses próximos dias. E temos trazido também aqui para você no nosso canal algumas projeções ou algumas commodities para que você se mantenha bem informado sobre essa alta de preço. Aqui, por exemplo, nós temos futuros de commodity de cobre. Veja como tem subido desde aqui. A gente pode colocar aqui, ó, fevereiro. Parecia que ia estabilizar e continuou subindo. Só na data de hoje, 1,58%. Se nós formos para a área mais alimentícia, nós temos a soja, o futuro da soja. Olha o gráfico que está fazendo. Não precisa ser nenhum expert para entender que as commodities estão subindo. Commodities subindo significa inflação de alimento. Isso significa, então, IPCA alto. Aqui nós temos, então, o milho. O milho parece ter estabilizado, mas depois de uma forte alta. Veja que depois ele ameaçou corrigir em dezembro, mas novamente voltou a subir. Meus amigos, isto é muito importante para que você acompanhe esse movimento. E já que estamos falando do mercado internacional, é bom nós olharmos aqui, como disse essa matéria, para que você se mantenha bem informado sobre os títulos, os bonds americanos de 10 anos. Veja que nos últimos 3 dias tem subido as expectativas, então, do mercado com relação a isso. E isso é muito importante, porque agora eu vou colocar para você o que acontecerá se esse mercado americano realmente aumentar as taxas de juros. Só que antes, ajude o nosso canal, dê aquele super like para você se manter bem informado aqui e não perder nada. Se realmente as taxas de juros americanas continuarem subindo ou as expectativas continuarem subindo, significa que realmente, em breve, o Fed, o Banco Central americano, provavelmente será obrigado então a aumentar as taxas de juros. Para quê? Para conter a inflação lá nos Estados Unidos. Isso significa que se o Fed aumentar as taxas de juros lá, é provável que aqui no Brasil nós tenhamos uma aceleração na subida nas taxas de juros. E o que significa isso? Vamos olhar agora para o site do Tesouro Direto para que você entenda o que pode acontecer caso essa elevação da taxa de juros venha a acontecer antes de 2022, ou seja, agora, nesses próximos meses do segundo semestre de 2021. Bom, olhando aqui o título, o Tesouro Pré-Fixado, estamos verificando que nessa semana a taxa está flat, não está variando praticamente nada. Olhando 2026, estamos verificando aqui que já aumentou um pouco. Nós já verificamos que fechou no dia 7 do 10, no dia 7 de maio, perdão, foi a última sexta-feira, estava em 8,66, subiu para 8,70, subiu para 8,74. Significa que no curto prazo não estamos tendo alteração, mas no médio prazo a curva média já começa a abrir de novo. E veja que essa taxa começa a se aproximar novamente da melhor taxa que nós tivemos aqui. Isso significa novamente, se houvermos então elevação das taxas de juros aqui no Brasil de uma forma mais repentina, significa então que os pré-fixados devem continuar subindo, porque as expectativas de inflação continuarão elevadas. Veja novamente que essa taxa é uma taxa muito próxima de uma das melhores taxas dos últimos 12 meses. Tivemos a melhor taxa em 8,93 no dia 13 de abril e já estamos em 8,74 com uma taxa pré-fixada claramente ascendente.
Ou seja, parecia que ia estabilizar o preço aqui há 2 semanas atrás, em torno de 8,30, mas já subiram de novo. 8,74. Fique de olho. E para finalizar aqui esse vídeo, eu quero trazer aqui a informação das taxas de juros ou das taxas do Tesouro para o IPCA 2026. Primeiro vamos olhar aqui no médio prazo. Veja que elas estabilizaram um pouco aqui em torno de 3,5, como era previsto nesse nosso último vídeo. Veja que ela aqui está bem flat, assim como nós tivemos lá no pré-fixado 2024. Veja, não tem variado muito, 3,5, 3,45. Vamos olhar agora uma taxa de juros um pouco mais alta, 2035. Vejam que o 2035 nós chegamos a ter a melhor taxa, vamos verificar se foi dos últimos anos. Tivemos uma taxa bastante elevada aqui no Tesouro 2035, provavelmente uma das melhores taxas que nós tivemos aqui no Tesouro Direto. Então você precisa ficar de olho, porque se as taxas continuarem subindo, significa que novas oportunidades para quem não entrou ainda no Tesouro Direto surgirão. E essas novas oportunidades poderão ser aproveitadas rapidamente. Voltamos aqui o gráfico, então vamos verificar o 2035, está em 4,18. Houve uma pequena queda então de 4,20 para 4,18, mas a taxa continua muito alta. Veja que dos últimos 30 dias é a melhor taxa, a taxa mais alta. Dos últimos 90 dias também. E aí dos últimos 1 ano ainda não é a melhor taxa, mas em breve será. Comparando aqui com essas, é provável que essa taxa se configure como uma das melhores taxas para o Tesouro IPCA 2035. Então fica aí as informações para que você avalie então e acompanhe o impacto da inflação fazendo preço então nos títulos do Tesouro Direto. Se você gostou desse vídeo, novamente aquele super like, compartilhe com os seus amigos que investem e que acompanham a inflação e o Tesouro Direto. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que acompanhe de perto a inflação, para que ela não corroa o seu poder monetário. Um abraço e até o próximo vídeo.